paz do Senhor Jesus, meus amados, vim pedir para vocês, para nós começar esse vídeo, que vocês possam curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no meu canal para que chegue a mais pessoas. Gente, eu vim aqui falar com vocês hoje, com amados irmãos, a respeito dos dons do Espírito Santo, que está lá em Coríntios 12 por diante. E eu vou ler com vocês abrem a Bíblia de vocês também, junto comigo. Se alguém tiver dúvida, se eu souber, eu vou tirar a dúvida de vocês. E se alguém que sabe mais do que eu também, pode deixar aqui no comentário, porque nós estamos aqui para aprender um com os outros as coisas de Deus. Ninguém é maior e ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem algo de Deus para ensinar, algo que o outro não sabe, e todos nós temos algo a aprender de alguém. Versículo 12, os dons do Espírito Santo, lá em Coríntios, por diante, que vai dizer assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ireis gentios levados aos ídolos mudos, conforme ireis guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anatema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aleluia, Jesus. Mas a manifestação do Espírito Santo, o Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de milagres, a outra a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, e outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aí a gente vai já passar para o 12, que vai dizer que sim. Porque como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo que quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois há muitos membros, mas um corpo, e o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça os pés, não tenho necessidade de vós. Ante os membros do corpo, que parece ser o mais fraco, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós
são menos decorosos. Damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar. Falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurarei com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho excelente. É a palavra de Deus que acontece isso muito nas minhas redes sociais, das pessoas elas me procurarem e perguntar: Sara, como que eu faço para ter os dons do Espírito Santo de Deus? A palavra de Deus ela está nos dizendo aqui em Coríntios 12 que a cada um Deus ele deu um dom. Às vezes você fala assim: ah, mas eu queria esse dom, mas o teu dom é igual eu, gente. Eu não sei cantar. Porque Deus não me deu esse dom de cantar. E se Deus não me deu esse dom de cantar, não adianta eu querer gravar um CD. Ah, eu vou gravar um CD porque eu gosto de cantar. Não vai dar certo, gente. A não ser que eu seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus, mas fora isso não vai dar certo. Por quê? Não é um dom que Deus me deu. Às vezes, igual o dom de discernir espírito. Eu estou falando aqui o que eu entendo. Se tiver outras pessoas aqui nas minhas redes sociais, que eu sei que tem pastores que me seguem, tem pessoas usadas por Deus, pode deixar o comentário de vocês aqui, que eu vou receber o comentário de vocês com enorme alegria. Não pense: ah, não, eu não quero não, eu vou receber, porque nós estamos aqui para aprender um com os outros. Às vezes nós pedimos um dom a Deus. Deus, eu quero o dom de discernir espírito. Você sabe o que é o dom de discernir espírito? O dom de discernir espírito é o dom de você saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Se é um espírito de Deus ou se é um espírito maligno. E por que muitos Deus não dá esse dom? Porque se você chegar numa igreja e você vê um espírito ruim em uma pessoa que está pulando, não só numa igreja, em qualquer lugar, e você vê um espírito ruim em uma pessoa que está pregando a palavra de Deus, e uma pessoa que está falando em línguas, uma pessoa que está ministrando a palavra de Deus, uma pessoa que está pulando no mistério, você vai ficar apavorado. E se essa pessoa for um líder seu ou algo do tipo, corre o grande risco de você ir para o mundo. Por quê? Você vai ficar apavorado com aquilo e você não vai saber lidar com aquilo. É igual, gente, o dom da visão. Tem pessoas que às vezes pedem o dom da visão a Deus. A pessoa vê um demônio na frente dele, a pessoa desmaia, cai para trás. É por isso que muitos Deus não dá o dom da visão. Porque o dom da visão e o dom de discernir espírito são os dons que eu tenho. Então eu estou falando a minha experiência com Deus e pelo que Deus está dizendo aqui na carta de Coríntios.
você não vai ver o dom de discernir espírito e o dom de visão, o dom de profetizar, né? Tem muitas pessoas que têm o dom de profetizar. Mas eu estou falando aqui a respeito do dom de discernir espírito e o dom da visão. Você não vai ver só espíritos bons. Eu estou dentro da igreja, eu só vou ver coisa boa porque aqui a tua carne, ela vê coisas da carne. A tua carne, ela vai ver o quê? Se você entra dentro de uma igreja, a tua carne vai ver coisas da carne. A tua carne vai ver o quê? Os irmãos louvando, os irmãos cantando, o pastor pregando, mas o teu espírito, ele vai ver, se você estiver ligada no espírito, ele vai ver o espírito. E o espírito, às vezes, a carne está linda, está bela, está pregando, está louvando, mas às vezes o espírito é imundo. E por conta disso, Deus ele não dá o dom de discernir espírito a muitas pessoas e nem o dom da visão. Gente, aconteceu comigo logo assim que eu aceitei a Jesus, que Deus me chamou. Eu entrei dentro da igreja e vi 3 pombagira. O Espírito Santo de Deus me mostrou 3 pombagira, uma em cima do púlpito. Se Deus mostrar um negócio desse a vocês, vocês vão pensar que é mentira. Então é por conta disso que cada pessoa Deus dá o seu dom ali. O dom de profetizar, o dom de curar, o dom de discernir espírito. Deus dá o dom de acordo com a capacidade de cada um. Cada um tem o seu dom, ninguém fica excluído na presença de Deus. Cada um foi chamado para um propósito. Eu vou ler aqui novamente para vocês a palavra de Deus em Coríntios 12, no versículo 4, Deus vai dizer assim: ora há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas se Deus não me batizou com língua, eu não tenho o Espírito Santo. Gente, não existe isso. O dom do Espírito Santo, o dom de ser batizado em línguas, é um cumprimento que Jesus ele te dá. Isso não quer dizer que você não tenha o Espírito Santo de Deus. E Deus disse: ora há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. O que o Senhor quer dizer? Eu sou da Assembleia, fulano ainda Deus amou. Deus não me usa, não. Deus não me usa porque eu não sou de lá. Não é assim que funciona, gente. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. O mesmo Deus que cura na Deus Amor, cura na Assembleia, cura na restauração, cura, porque Deus ele cura, independente de Deus, ele não é praga, Deus ele vai curar. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Deus ele dá a manifestação do Espírito Santo a cada um de acordo com o que for útil. Deus ele não vai te dar algo que você não vai saber lidar com aquilo. Deus ele não vai te dar algo que você não vai saber lidar com aquilo. Porque você precisa saber, aqui tem que colocar um negócio, você precisa saber lidar com os dons do Espírito Santo de Deus. E não é todo mundo, não é todo cristão que sabe lidar com o dom do Espírito Santo de Deus. Igual o dom de discernir espírito. O dom de discernir espírito, ele é um dom que você tem que ter muita sabedoria. Porque se você começar a julgar as pessoas pelo que você está vendo, você vai começar a maltratar as pessoas. E não é isso que Deus quer. Às vezes Deus vai te mostrar uma pessoa que está fraca na fé, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, e você começa a excluir aquela pessoa da sua vida. Aquela pessoa que às vezes até mesmo está em pecado. E o que você tem que fazer? Chegar perto daquela pessoa, aconselhar aquela pessoa, fazer com que ela peça perdão a Deus, se aproxime mais de Deus. E Deus vai continuar dizendo no versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito,
a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, a variedade de línguas, a outro, a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo. Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui o Espírito Santo de Deus, ele vai nos explicar, o nosso Senhor Jesus Cristo é igual ao nosso corpo. Deus, ele fez o nosso corpo. A orelha é uma parte do corpo, o nariz é uma parte do corpo. Se tirar o meu nariz, se eu parar de respirar, tampar a minha boca, como que o restante do meu corpo, a minha mão vai funcionar se eu parar de respirar pelo nariz e pela boca? Não tem como, gente. É igual o ouvido, ele ouve, ele tem uma função de ouvir. Funciona. Se o meu ouvido parar de funcionar, eu parar de ouvir, as minhas outras partes do corpo funciona sim, mas é essencial que eu ouça. O olho, eu posso viver sem o meu olho, posso viver, mas é essencial que eu enxergue, porque Deus fez o olho para que nós enxergamos. Então isso tudo é parte do corpo e um precisa do outro. Os dons, um precisa do outro. Só que Deus, ele dá a cada um o que ele vê necessário em você, o que você vai saber lidar. Existem pessoas que têm o dom de profetizar, existem pessoas que têm o dom de curar. Toca ali, as pessoas. Tem pessoas que chega aquela pessoa doente para ela, o dom do assopro divino. Tem pessoas que ela tem o dom de cura. Chega uma pessoa ali com câncer, ela toca naquilo, o câncer desaparece pela fé. Então isso são tudo dons. Ah, Sara, mas eu ainda não falo em línguas, eu ainda não tenho o Espírito Santo de Deus. Ah, Sara, eu estou na igreja há anos e não tenho dom de visão, não tenho o Espírito Santo de Deus, mas talvez você tenha o dom de louvar o Senhor. Você tenha o dom de pregar o Senhor. Tem pessoas que pregam muito bem, quando sobe no púlpito o Senhor usa grandiosamente. Então não se sinta excluído por conta que você não tem um dom ou não tem outro. E se você não tem o dom, comece a buscar da parte de Deus. Porque se o Senhor achar que você merece, Ele vai te preparar para que você venha receber esses dons, que é os dons divinos do Senhor. Comece a pedir que o Senhor, Ele vai te dar, se Ele achar necessidade em te dar, e saber que você sabe lidar, porque nem todas as pessoas sabem lidar com o dom do Espírito Santo do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida grandiosamente. Me siga nas minhas redes sociais, o meu TikTok é Pregadora Sara Castro, eu estou no Kawaii, Sara Castro, eu estou no meu Instagram, Sara Castro 2705, eu estou no meu Facebook, estou aqui no YouTube, no meu canal, se inscreva no meu canal. Lembrando que o meu canal está aberto para que você, pastor, para que você, missionário, para que você, servo e serva de Deus, possa comentar sobre esse vídeo, para que nós venhamos um aprender com o outro, porque a palavra de Deus vai nos dizer que todo aquele que se humilhar será exaltado, e todo aquele que se exaltar será humilhado. Então ninguém é maior do que ninguém. Somos todos povo de Deus tentando entrar no reino do céu. Então devemos um aprender com o outro a cada dia mais. Fique na paz do Senhor Jesus e que o Senhor possa abençoar o dia de vocês.